Bom, eu tô aproximadamente há um mês morando aqui no Japão e eu tô botando minha mão aqui para proteger contra o vento o microfone. E, bem, tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu tô gostando bastante de morar aqui no Japão. Tanto é que já bateu aqueles sentimentos de orar a Deus, né, e pedir, falar assim: Senhor, eu quero continuar aqui nesse país, né, mesmo com aquela primeira impressão de apenas um mês, né, a gente já tem essa sensação. Bom, e tem sido bem interessante. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu tava bastante cansado com aquilo que o pessoal fala que é jet lag. E aí, cara, quando você chega assim cansado e ainda tem que se deparar com tantas coisas diferentes, sabe? A sua cabeça dá uma bugada, cara. Eu não sei se é uma coisa que todos sentirão ao chegar no Japão, né? Porque, enfim, é uma viagem de aproximadamente 40 horas de viagem do Brasil até o Japão, né? E eu cheguei em Tóquio e em seguida tive que descer para Kyoto, né? Então, dentro do próprio Japão, eu já tive que fazer uma viagem no mesmo dia, assim, não parei, entendeu? Então, bota algumas horas a mais em relação a isso, né? Que eu fui de trem-bala e eu perdi um tempão dentro do aeroporto. Então, pra chegar até Kyoto, demorou mais 8 horas, eu acho. Sei lá. Então, tinha muita missão pra fazer, entendeu? Eu vim com um gato do Brasil. E essa foi uma das partes mais complicadas, porque além do processo burocrático, né, do estresse, do medo de não dar certo, porque eu não tava com medo de eu não dar certo entrar, né, porque eu já tinha visto e tudo mais pra entrar aqui. Apesar de que turistas não precisam de visto, tá? Mas no meu caso é diferente, eu vim pra residir mesmo. Aí, eu vim com um gato. E era complicado, porque o gato ele precisa cagar, precisa mijar, tá ligado? Ele precisa fazer as paradas dele. Então eu já tinha toda uma carga de preocupação. Até o momento que eu chegasse no aeroporto também, de Tóquio, eu ainda tinha que resolver questões burocráticas do gato, tá ligado? Tinha que apresentar todos os documentos que eu tinha preparado durante vários meses. Na verdade, durou um ano, né? Basicamente, esse preparo. E então, eu cheguei em Tóquio totalmente perdido, cara. Eu não tinha conseguido dormir quase nada no avião, sabe? Porque eu não sou uma pessoa que tem facilidade de dormir em qualquer lugar que se encosta, entendeu? Eu tenho que estar na temperatura, pressão e ambiente perfeito para poder dormir, entendeu? Então eu cheguei super exausto e totalmente perdido no rolê, com o cérebro incapacitado de fazer raciocínios. Então foi assim um pouco estressante o primeiro dia, né? Aí na semana que vem, assim, na semana consecutiva dessa chegada, ainda a gente sente um pouco aquele jet lag ainda, entendeu? O cansaço e tudo mais. Então, após isso foi quando eu comecei a ter um pouco mais de experimentar o Japão, sabe? Fiz uma viagem pra, acho que um lugar chamado Hakabo, alguma coisa assim. Fica em Nagano e é um local extremamente bonito, com neve de montanhas, pra esquiar, fazer... Eu ia falar surf, mas não é surf, é snowboard, né? Que eu queria dizer. E aí eu fiz snowboard, apesar de que não fiz e tentei na real, né? Que é muito difícil, é um esporte muito difícil, e quando você pega a velocidade, você fica com um pouco de medo também, porque se você cair, você se esbarra na neve, né? E mesmo sendo neve, machuca, né?
apesar de não parecer muito, mas machuca. Inclusive, a gente teve no nosso grupo, que a gente viajou em grupo, um rapaz que ele é médico, eu não lembro de qual país ele é, mas acho que é Honduras, mas ele nasceu no México. Ele é médico e ele foi esquiar, descer uma parte mais íngreme, pegou velocidade, ele caiu e possivelmente rompeu o ligamento do joelho dele, tá ligado? E aí ele tá aí pra fazer alguns exames ainda, pra confirmar esse diagnóstico que ele auto se deu. Será que é assim que fala? Será que o meu professor de português iria ficar abismado com essa expressão? Enfim, eu vou pegar o metrô. Eu não sei se a imagem vai ficar boa lá, né? Porque é escuro e tudo mais. Mas a gente aproveita e faz esse teste, né? Que eu tô indo pra Ilha do Baixo Câmara, né? Então tem que pegar algumas linhas de metrô aqui. Inclusive, não sei se eu vou conseguir pegar. Bom, vou deixar de escada. Tem elevador aqui. Bem interessante. Só um minuto. Fazer um pouquinho de silêncio. Às vezes quando alguns japoneses passam, porque eles prezam pelo silêncio. E é importante a gente respeitar a cultura deles, né? Possivelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em mais partes, porque eu falo pra caramba, tá ligado? E é muita informação, pô. Como é que eu vou falar as minhas primeiras impressões morando há um mês aqui, entendeu? Então, vamos lá. Os japoneses são muito massas. Isso faz parte de uma das minhas avaliações. Os japoneses são legais. Também dizem que os japoneses de Tóquio, né, têm um comportamento, cultura diferente dos japoneses aqui de Kansai. Kansai é a região que eu tô, né, que tem a cidade de Kyoto e que também abrange a cidade de Osaka. Que falando em Osaka, inclusive, eu acho engraçado porque tem muito brasileiro que chama Osaka de Osaka. Acho que dá um treco assim, um rebuliço no meu intestino quando eu ouço isso, tá ligado? Nada contra, mas poxa, não fala que Osaka é Osaka, né? É só uma avaliação. E falando nisso, né, aproveitando sobre essa questão da língua, cara, é uma coisa que é complicada, essa é uma barreira mesmo, né, pra quem não estudou o suficiente japonês, que é o meu caso. Apesar de que eu tive aí uma experiência próxima de 2 anos com a língua, mas não foi tão intensa, entendeu? E quando você fica um tempo sem estudar com constância, você acaba esquecendo, entendeu? E isso é uma coisa que eu tô tendo que aprimorar na minha vida, né? Tipo, estudar mais, etc. Até porque eu comecei a fazer aerobaito em um hotel. E só um minuto que tá um vento forte aqui. E aí, cara, como eu tô fazendo esse aerobaito no hotel, só eu que sou gaidinho lá, né? Que o gaidinho é a forma que eles chamam de gringo, entendeu? Eu sou o único gringo no hotel, então eu tô tendo que me revirar lá pra poder pra conseguir me comunicar com as pessoas lá. Eu vou parar o vídeo aqui e aí eu mudo quando eu estiver lá na Ilha do Baixo Câmara, porque senão eu vou incomodar muitos japoneses e eu não quero fazer isso, beleza? Eu acabei de chegar aqui na estação de Tóquio e eu acho esse lugar fenomenal, porque é uma estação de metrô central de Kyoto que se conecta com várias outras linhas, como o Shinkansen também, que é a linha do trem-bala. Enfim, é basicamente o coração da cidade aqui. E por ser o coração da cidade é um negócio absurdamente enorme. Eu falo pra minha esposa que eu
tenho uma sensação de que aqui é uma cidade dentro da cidade, de tão grande que é, e que parece que as pessoas viessem passear aqui, né? Mas não sei se de fato vem. Mas o fato é que é como se fosse um shopping aqui. Na realidade tem shopping aqui dentro, entendeu? Tem diversos shoppings, inclusive, na real, né? Porque aí eu do baixo de câmera que eu tô indo é um tipo de varejista enorme, assim, como uma Magazine Luiza, só que bem mais completo do que uma Magazine Luiza. Então eu consideraria que é um shopping de uma loja só, de uma empresa só, né? E ao mesmo tempo tem muitas outras lojas particulares aqui. E, enfim, é um lugar que eu ainda não conheço direito, na real, né? Porque parece que é muito fácil se perder aqui dentro, de tão grande que é. E, bom, vamos voltar de reflexões a respeito de como é que está sendo esse primeiro mês morando aqui no Japão. Bom, eu acho realmente, resumidamente, é muito interessante, né? É a primeira vez que eu tô saindo do Brasil, que eu saí do Brasil, né? De fato, a primeira vez eu só cruzei ali a fronteira do Paraguai. E aí, tem quem considere que isso não é de fato sair do país, cruzar uma fronteira, né? Pra comprar muamba. Então, essa aqui tá sendo a minha primeira experiência, né? De fato, em um país completamente diferente, do outro lado do mundo. Aqui tem um fuso horário diferente do Brasil, de 12 horas. E é bem curioso isso, porque quando aqui é meio-dia, no Japão é meia-noite. Quando aqui é 7 da manhã, no Brasil é 7 da noite. E por assim vai. Então, é literalmente no outro lado do mundo, entendeu? Inclusive, tem essa curiosidade, né, de que a cidade mais longe da cidade de São Paulo é uma cidade que fica aqui no Japão, né? Para você ter uma noção de que literalmente a gente está a 180 graus, né? Em relação um ao outro, né? O Brasil com o Japão estão literalmente como se fossem invertidos no globo, né? E então tem esse choque cultural também, né? Mas como a gente costuma estudar bastante antes de vir pro Japão, questão cultural, etc., não é tão chocante quando você tem esse intenso estudo em relação à cultura deles, né? Mas ainda assim, mesmo que você estude o que seja, você vai ter impressões muito particulares que são partes da sua vivência particular, né? Da sua experiência pessoal com o lugar, entendeu? Então, tem coisa que eu posso falar que só você vai ter sua própria experiência, entendeu? Por isso que não dá pra generalizar, né, o que é o Japão, porque o que é o Japão pra mim pode ser completamente diferente do que vai ser o Japão pra você, né? Ou diferente de qualquer outro Japão pra qualquer outro tipo de pessoa, entendeu? Dificilmente o Japão, nossas perspectivas de vidas, a sensação e a impressão vai ser a mesma para outra pessoa, entendeu? Então o propósito desse vídeo é poder falar um pouco da minha sensação, da minha experiência e do meu ponto de vista com relação ao que eu tenho vivido aqui, né? E quem sabe futuramente poder entrevistar outras pessoas para poder elas compartilharem o ponto de vista delas também, né? Às vezes o Japão pode ser um paraíso para alguns e um inferno para outros, né? Então é tudo muito relativo. Para mim tem sido uma bênção, graças a Deus, né? Só graças a Deus mesmo. Tenho muito a agradecer a Deus, inclusive por ter dado tudo certo na minha viagem, que poderiam ter diversas coisas que poderiam ter dado errado, mas
Deus colaborou para que as coisas se encaixassem no seu lugar. Inclusive, com menos de uma semana eu fui fazer já uma entrevista para fazer o trabalho que eu falei para vocês, era o Baito, né, que é um part-time job, é um trabalho de meio período, porque o meu visto ele não permite eu trabalhar full-time, né, não permite eu trabalhar quantas horas eu quiser, entendeu? Eu tenho uma limitação de poder trabalhar até 28 horas semanais, né? E, bom, graças a Deus, apesar do meu japonês muito básico, eu consegui ser aprovado nesse Aerobaito, e está sendo uma experiência bem interessante, assim. É bastante corrido e eu tenho que conversar em japonês com o pessoal e, bom, a gente fica se sentindo uma barata tonta, né, por esse déficit da língua japonesa, né. Então eu estou nessa missão agora de estudar mais japonês e aprender mais o meu serviço, etc. E com relação a outras coisas, a alimentação, essas coisas são uma maravilha, né, velho? Tudo aqui no Japão é muito bem feito, é muito legal, assim, bem gostoso. A arquitetura maravilhosa, as pessoas bem educadas, mas muito educadas mesmo, sabe? Mais educadas do que você, inclusive, né? Do que eu. E por isso, às vezes, eu até me sinto um pouco deslocado aqui, porque eu não estou acostumado com a civilização verdadeira, que é o Japão, né? Às vezes a gente fica se sentindo meio homem das cavernas aqui, sabe? No sentido de, por exemplo, às vezes você entrar calçado num lugar que não pode, entendeu? Que literalmente todo mundo sabe, está uma convenção na cultura já de que alguns locais você não pode entrar, né, com sapato ou sandália. E às vezes eu cometo muito esses erros, inclusive na minha própria casa, né, de subir, fazer coisas erradas, cara, tipo, coisas erradas que são culturais, que você não está muito habituado. Por exemplo, falar o nome de uma pessoa, por exemplo, sei lá, o nome da pessoa é Fujita, e aí você, em vez de falar Fujita-san, você fala só Fujita, como no Brasil, né, tipo, meu nome é Naum. E aí você vai e me chama, e aí, não, beleza? Só que aqui no Japão não, velho. Você não pode chamar a pessoa pelo nome assim. Você tem que falar Naum-san, tá ligado? Senão você é visto como rude. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Então, esse tipo de coisa me faz me sentir muito ogro, tá ligado? Muito mal educado. E soa mal educado, de fato. E aí eu peço desculpa, explico, né? Falo, porra, é que no Brasil a gente não tem muito esse hábito, aí eu acabo esquecendo, mas eles me dão uma correção, tá ligado? O que eu já levei de correção no meu Aerobaito não é brincadeira, não. Inclusive em casa com a minha esposa também, né, velho? Tipo, nesse caso de subir de sandália suja na parte principal da casa, né? Que tem que manter tudo direitinho, assim. Então eu levo o ralho em casa, levo o ralho no trabalho, tá ligado? Fazendo várias coisas assim que é difícil se habituar, assim, né? Porque é o meu primeiro mês. Mas eu tô tentando internalizar isso de forma inconsciente, mas exige um esforço consciente para você criar esses hábitos, tá ligado? E eu sou uma pessoa que vive muito no mundo da lua. Então é muito difícil para mim criar esses hábitos novos, porque exige o pensamento consciente mesmo. E eu costumo fazer as coisas muito no automático. Mas essa tem sido a meu struggle, né, que você fala, minhas dificuldades atualmente, né, de ter mais consciência do que eu tô fazendo no momento presente. Inclusive, às vezes eu vejo até vídeo assim daqueles gurus indianos, né, sobre meditação e de estar no momento presente e tal, porque tem sido a minha busca atualmente, entendeu? Porque é uma necessidade
que eu tô tendo aqui no Japão, que eu não tinha muito no Brasil, entendeu? Tinha uma dificuldade ou outra no Brasil, mas quase tudo no automático dá pra fazer, entendeu? Quase tudo. Aqui não, como as coisas são tudo muito novas, tudo muito diferente, é realmente, cara, tudo muito diferente. Até você comprar, a experiência de você comprar manteiga é diferente. Porque o envelope, tudo, a embalagem é tudo diferente, entendeu? Eu tô falando que do pequeno até as coisas mais complexas são muito diferentes, entendeu? Então, você fazer supermercado é um negócio que exige muito uso de energia mental para você conseguir fazer o supermercado no início, porque você não tem os produtos que você está habituado no Brasil, entendeu? Os produtos são totalmente diferentes aqui, então todos em japonês. E aí você tem que ficar ali usando aquela Google Translate da câmera, né, que tem esse aplicativo, e ele vai traduzindo as coisas, etc. Mas tem muita coisa que eu olho, ele bate o olho no supermercado, não sei, faço ideia o que é, velho. Porque eles tem umas coisas que são totalmente diferentes, realmente, do Ocidente, entendeu? Então é um país que, nos mínimos detalhes, até os mais complexos, realmente é bem diferente, entendeu? Então exige, de fato, uma consciência e um esforço mental para você se habituar, entendeu? E eu vejo isso de uma forma muito positiva, entendeu? Porque é bom quando a gente sai da nossa zona de conforto para poder, né, ter algum tipo de evolução, porque isso tem sido uma evolução para mim. Por mais às vezes difícil que pareça, e também não é tão difícil assim também, né? Tudo na vida você vai se ajustando, entendeu? Nada que me fez chorar, entendeu? Então, eu vou parar aqui, porque acho que deve ter ficado longo, e aí a gente pode fazer um próximo vídeo aí, vocês me dão um feedback do que vocês acharam do áudio, do que vocês acharam do vídeo, ou sugestões de outras coisas que eu posso falar, né? Mas assim, sempre vai ser um papo meio filosófico em relação à minha experiência, né? Não é muito prático, assim, eu acho, né? Mas eu espero ter conseguido ter me feito entendido para vocês e poder compartilhar mais sobre minhas experiências que eu estou tendo aqui. Porque por mais que a gente veja conteúdo outro no YouTube, sempre tem alguma coisa a mais para aprender. No Japão, por exemplo, que é um país completamente diferente do nosso, né? Eu passei, sei lá, uns 2 anos vendo vídeo sobre o Japão e outras coisas, e realmente quando eu cheguei aqui me senti completamente perdido, entendeu? Então tem muita coisa que só a vida vai te ensinar, entendeu? Algumas coisas você aprende com os outros também, entendeu? Mas tem coisa que é muito pessoal, é muito da sua vivência, das pessoas que estão à sua volta, do seu meio de trabalho, né? Os ambientes que você convive, os restaurantes que você vai, tudo tem uma particularidade de aprendizado, e até você criar seus hobbies e rotinas, né? E eu ainda estou construindo esse hobby, essa rotina, entendeu? Estou mais perdido que cego em tiroteio. E aí eu quero poder compartilhar com vocês essa curva de aprendizado, tá bom? Agradeço a quem ficou até o final do vídeo e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.